Uma pessoa má é capaz de fazer coisas terríveis pelo simples prazer de humilhar a quem ela se julga superior. Mas o mal pode vencer o bem? Victoria Allen trabalhava como empregada doméstica na grande mansão dos Robson há mais de 6 meses. Mas tudo mudou naquele dia. Dodge Robson, o único filho da família, havia decidido se refugiar por alguns dias na casa dos pais. Depois da separação traumática com sua esposa Kimberly, ele buscava mais do que qualquer coisa paz e clareza. Ele não imaginava, no entanto, que encontraria algo mais. Ao entrar na sala principal da casa, seus olhos se cruzaram com os de Victoria. Ela estava de costas dobrando toalhas. "Boa tarde, senhorita", ele a cumprimentou. Victoria se virou assustada pela voz que ela desconhecia e respondeu: "Boa tarde, senhor. Desculpe-me, sua mãe me falou o nome do senhor, mas eu me esqueci." "Dodge Robson, senhorita Victoria. Minha mãe me disse que você já trabalha aqui há mais de 6 meses, não é?" "Sim, senhor Robson." Ele deu um sorriso educado e se retirou. Depois que ele saiu, Victoria pensou: "Que homem bonito! Ah, se eu fosse uma mulher rica!" Sorriu, olhando-o disfarçadamente até ele desaparecer. Uma semana depois, a senhora Margaret Robson avisou a Victoria que preparasse um quarto para Kimberly, a ex-esposa de Dodge, pois ela iria passar uma semana na mansão. Naquela tarde, enquanto Victoria limpava a biblioteca, ouviu uma pequena discussão entre mãe e filho sobre ela ter aceito que Kimberly ficasse na mansão por uma semana. "Mamãe, eu não quero me encontrar com Kimberly e a senhora permite a vinda dela para cá?" "Dodge, eu não tive como negar, pois ela foi a sua esposa." "Foi, mamãe, não é mais. A senhora sabe muito bem que ela é uma pessoa insuportável." "Sim, ela é insuportável, porém você se casou um dia com ela." Victoria permaneceu arrumando os livros e pensando sobre como seria a tal de Kimberly. Deve ser uma mulher insuportável. Kimberly chegou no final da tarde com seu perfume forte de Chanel e um sorriso rígido que exalava uma arrogância sutil. Ela entrou pela porta da frente como quem já sabia o caminho da casa. Victoria a viu de longe e não pôde evitar um suspiro. Era difícil não se sentir insignificante diante da ex-mulher de Dodge, uma postura impecável e o olhar de quem sempre teve o mundo aos seus pés. Ela entrou na sala com passos firmes, indo direto para onde Dodge estava sentado no sofá, aparentemente absorto em seus próprios pensamentos. Kimberly não demorou a começar com suas provocações sutis. "Sentiu a minha falta, meu amor? Eu vim conversar. Sei que podemos resolver tudo isso. Não precisamos ir por esse caminho do divórcio. Eu ainda sou sua esposa e você sabe o que isso significa." Dodge levantou os olhos para ela e a expressão fria que lhe dirigiu fez Kimberly hesitar. Ela sabia que não havia mais espaço para a reconciliação. Mas a vaidade e a necessidade de manter sua posição social eram mais fortes. Então, foi quando seus olhos se encontraram com os de Victoria, que estava observando a distância inconscientemente. Kimberly sorriu com desdém, percebendo o olhar de Victoria. Era como se ela estivesse se preparando para uma guerra silenciosa. "Empregada", Kimberly disse, sua voz cortante como vidro, "eu quero um suco bem gelado."
Vitória ficou parada, surpresa por ter sido chamada por Kimberly. Você não me ouviu? Eu quero suco agora! Ande logo, sua lerda! Vitória sentiu a humilhação tomar conta de seu corpo. Ela não sabia como reagir. O que poderia dizer diante de uma mulher tão superior, tão desumana? Mas antes que ela pudesse se encolher, Dodge se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Kimberly, basta! Ele gritou, sua voz carregada de desprezo pela forma como Kimberly falou com Vitória. Você não vai mais humilhar quem quer que seja dentro de minha casa. A voz de Dodge era firme e cheia de uma resolução que Vitória nunca havia imaginado que ele fosse capaz de ter. Ela sentiu um misto de alívio e desconforto. Kimberly o olhou com ódio, mas não disse mais nada. Ela saiu da casa, as portas se fechando atrás dela, com um estrondo que ecoou em cada canto da mansão. A noite estava silenciosa, o céu limpo refletindo a luz da lua. Vitória estava na cozinha preparando o jantar para a família Robinson quando Dodge apareceu. Seus passos eram lentos, hesitantes, como se ele estivesse carregando uma dúvida pesada. Ela o olhou e seus olhos se cruzaram. Vitória, ele começou, a voz suave como se estivesse ponderando cada palavra. Eu peço desculpas pelo ocorrido hoje à tarde. Com a aproximação dele, ela sentiu seu coração acelerar. Suas mãos tremeram ligeiramente e ela se esforçou para manter a compostura. Não sei o que dizer, Sr. Robinson, respondeu ela, tentando esconder a intensidade de suas emoções. Você sabe sim. Kimberly não tinha o direito de se dirigir a você daquela forma. Tudo bem, Sr. Dodge, ela devia estar nervosa. Não, Vitória, ela não estava. Ela é uma pessoa não muito agradável mesmo. Eu só lamento ter descoberto isso muito tarde. Dodge se retirou da cozinha de cabeça baixa. Meus caros, Kimberly era uma pessoa narcisista, fria e maquiavélica. Era o tipo de pessoa que, para obter o poder ilimitado, fazia qualquer coisa, não se importando com os sentimentos dos outros. Era uma sádica com comportamentos cruéis, degradantes ou agressivos em busca de prazer ou dominação sobre aqueles que julgava inferior. Kimberly estava se empenhando em reconquistar Dodge, mas ele continuava exigindo o divórcio. Vitória fugia da presença de Dodge, pois a cada vez que cruzava com ele pelos corredores da mansão, seu coração disparava. Dodge mexia com os seus sentimentos de uma maneira inexplicável e ela não queria encará-lo com medo de demonstrar o seu interesse através do olhar. Mas, em certa tarde, quando Vitória arrumava a sala, Dodge entrou e se sentou para ler um livro. Logo após, Kimberly apareceu dizendo: Meu querido, eu sei que você me ama. Nesse momento, Kimberly notou o olhar diferente de Vitória para Dodge e ficou furiosa. No dia seguinte, Kimberly mandou Vitória arrumar o quarto dela. Vitória fez o serviço com muito cuidado, pois sabia que, se algo não fosse feito corretamente, Kimberly iria fazer um escândalo. Mas, meus queridos, a intenção de Kimberly era outra. Depois que Vitória saiu do seu quarto, Kimberly esperou alguns minutos e foi até onde estava Vitória, dizendo: Mandei você arrumar o meu quarto e você não cumpriu a sua obrigação. Eu fiz como a senhora pediu. Tenho certeza de que tudo está limpo e arrumado, senhora Kimberly. Você chama aquilo de arrumado? Eu quero que refaça tudo novamente, pois está igual à sua cara,
feia e suja. Nesse momento, Vitória começou a chorar, pois se sentiu profundamente humilhada. Isso deu um prazer imenso a Kimberly que, sentindo-se superior, começou a gritar: "Eu quero que mande essa empregada embora. Ela é uma imprestável." Com os gritos, Dodge apareceu. Viu Vitória chorando e Kimberly exigindo que dispensasse os serviços dela. Conhecendo a ex-mulher, dirigiu-se ao quarto de Kimberly e notou que tudo estava arrumado. Voltou onde as duas estavam e disse: "Kimberly, dessa vez você extrapolou. Eu não suporto mais as suas cenas descontroladas. Chega! Eu exijo que você deixe Vitória em paz. Eu não suporto mais viver com uma pessoa insensível como você." "Você está querendo divórcio por causa desta empregada?" "Não, isso é entre nós dois e eu já tomei minha decisão. Vou me divorciar. Vá embora, por favor." Kimberly arrumou as malas e foi embora, jurando que se vingaria. Vitória ficou muito mal depois do ocorrido. À noite não conseguiu dormir. Sentiu-se responsável por Dodge terminar de vez com Kimberly e isso a incomodou. Resolveu ir até a cozinha para tomar um chá para conseguir dormir. Ao entrar, encontrou Dodge também tomando um chá. Quando ela o viu, tentou se retirar sem ele perceber, mas Dodge a chamou. "Não vá embora, Vitória. Sente-se, por favor." Ela se sentou, mas preferia não estar a sós com ele. "Vitória, sabia que você é uma pessoa muito especial?" "Eu? Não, sou apenas uma empregada que precisa do emprego." "Você é mais do que isso. Por 2 vezes você foi humilhada por Kimberly, mas continuou fazendo seu serviço da melhor maneira que pôde. Você é uma pessoa boa." "Isso não é nada demais, senhor." "Dodge, por favor, me chame de Dodge." Você poderia ter reagido: "Dodge, eu sou uma mulher trabalhadora do povo e o povo não possui voz." "Sim, você é uma empregada. Porém, é educada, bondosa, eficiente e muito bonita." Nesse momento, Vitória ficou envergonhada e se levantou dizendo: "Obrigada pelas palavras amáveis, Dodge. Vou deitar que tenho que acordar cedo." Na manhã seguinte, soube que Dodge havia viajado cedo. Ele voltou uma semana depois. Vitória se sentiu feliz com a sua volta, mas não demonstrou. Quando ela estava arrumando a biblioteca, ele entrou e lhe entregou algo. "Espero que você goste." Ela abriu a caixinha e era um lindo colar de diamantes. Surpresa, ela disse: "Dodge, eu não posso aceitar isso." "Por que não? É um presente que trouxe para você." "Por que você me deu esse presente valioso?" Ele a olhou nos olhos. "Nada é mais valioso do que você para mim, Vitória." Acabou de falar e se retirou da biblioteca. Vitória ficou perplexa e consigo pensou: "Não sonhe acordada. Isso é apenas gentileza da parte dele. Mas que gentileza cara!" Em uma noite linda, ela resolveu sentar na varanda para contemplar a lua que brilhava no céu. Enquanto estava pensativa, Dodge entrou e se sentou ao lado dela. "A noite está muito bonita," Dodge disse, surpreendendo Vitória, que não havia percebido a sua chegada. Depois de alguns minutos em silêncio, Vitória perguntou: "Dodge, eu ainda não sei qual o motivo de você ter me dado aquele colar tão valioso." Ele se aproximou dela e respondeu: "Não? Você sabe," ele disse,
dando um passo mais perto. Desde o momento em que a vi pela primeira vez, gostei de você. Eu vi em você uma sensibilidade, uma delicadeza que me encantou, além de sua beleza, é claro. Aquelas palavras estavam mergulhando nela como pedras em um lago profundo. Ela queria dizer algo, mas estava paralisada pela força do que ele estava sugerindo. Ela, uma simples empregada, merecia o amor dele? Eu não sou de sua classe, Dodge. Ela sussurrou, sua voz quebrada pelo sentimento que ela não podia esconder. Ele a olhou com uma ternura que a deixou sem palavras. Não é sobre a diferença de classe que eu estou falando, Vitória. É sobre o que eu sinto por você. Meu coração não identifica quem é rico ou quem é pobre, e ele gostou de você. Ele deu um passo à frente e, com uma suavidade de um toque, segurou sua mão. Aquele gesto simples, mas carregado de significados, fez o mundo ao redor dela desaparecer. No entanto, Vitória se sentiu insegura. Como poderia acreditar em um conto de fadas? Uma empregada como ela interessar a um milionário como Dodge? Algo estava errado e não condizia com a realidade. O mundo de Vitória era real, de lutas e sacrifícios. O sonho, o impossível, nunca se realizavam na vida dela. Por este motivo, ela se levantou e saiu correndo. Fugiu para não se decepcionar com um amor impossível. No dia seguinte, partiu da mansão, deixando a caixa do colar sobre a mesa do escritório. Largou o emprego e voltou para sua casa, para sua vida humilde. Porém, ela sabia que aquela vida era real. Contudo, estava difícil se esquecer de George, estava difícil se esquecer do amor que sentia por ele. 3 dias depois, a campainha de seu pequeno apartamento soou. Era Dodge com a caixa do colar nas mãos. Posso entrar, Vitória? Ela fez que sim com a cabeça. Eu trouxe o seu presente. Mesmo que você não me queira, aceite o meu presente, por favor. Ela olhou para ele e chorou, dizendo: Eu estou com medo, Dodge. Medo de seu amor por mim não ser real. Medo de viver um sonho. Medo de não ser aquilo que você espera que eu seja. Ele a tomou nos braços e a abraçou com amor. Não tenha medo, meu amor. Eu te quero de verdade e o meu amor por você é real. Sim, meus caros. Tudo o que restava era a realidade de um amor inesperado, impossível e, ao mesmo tempo, profundamente real. Dodge estava ali, beijando e querendo Vitória para si. Naquela noite, tudo era real. Ele foi atrás dela, atrás de seu amor. Ele olhou para ela com os olhos de quem a amava intensamente e disse: Vitória, você me fez ver o poder da bondade. Você é uma mulher carinhosa e sensível. Eu não posso mais viver sem você. Quero passar a vida ao seu lado, como minha companheira. Quer casar comigo? A pergunta foi simples, mas os sentimentos que ela trouxe eram complexos. Ele a amava e, pela primeira vez, ela sentiu que era amada por ele. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas, e finalmente respondeu: Sim, Dodge, eu quero ser sua, para sempre.
6 meses após Dodge se divorciar, eles se casaram. A cerimônia realmente foi como nos contos de fadas. E assim, a maldade tentou destruir tudo à volta dos dois. Mas só o amor possui a capacidade de construir coisas positivas, pois o bem sempre vence o mal.